Olá, minhas queridas amigas. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que vai mexer com seus corações e nos fazer refletir sobre como às vezes nossas suspeitas podem nos levar por caminhos muito diferentes da realidade. É a história de Dona Rosa, uma senhora de 68 anos que quase destruiu seu casamento de 45 anos por causa de mal-entendidos e falta de comunicação. Dona Rosa Silva vivia em uma casa térrea no bairro do Ipiranga, em São Paulo, junto com seu marido Joaquim, de 71 anos. Eles se conheceram ainda muito jovens, quando ela tinha apenas 19 anos e trabalhava como balconista em uma loja de tecidos no centro da cidade. Joaquim era representante comercial e sempre passava na loja para conversar com ela, até que um dia criou coragem e a convidou para tomar um sorvete na Praça da Sé. Foi um namoro lindo e tradicional. Joaquim pediu a mão dela em casamento para o pai dela, seu Antônio, e eles se casaram em uma cerimônia simples mas cheia de amor na Igreja do Carmo. Tiveram 2 filhos, Roberto, que hoje mora em Brasília e trabalha como engenheiro, e Márcia, que vive em Santos com a família. Durante 43 anos de casamento, Rosa e Joaquim viveram uma vida tranquila e harmoniosa. Ele continuou trabalhando como vendedor até se aposentar aos 65 anos, e ela se dedicou ao lar e a criar os filhos. Era um daqueles casais que todo mundo admirava na vizinhança, sempre juntos, sempre carinhosos um com o outro, sempre de mãos dadas quando saíam para fazer compras ou ir à igreja aos domingos. Mas há 2 anos, quando os filhos já estavam crescidos e morando longe, Rosa começou a notar algumas mudanças estranhas no comportamento de Joaquim. Ele, que sempre foi caseiro e gostava de passar as tardes assistindo jornal e conversando com ela, começou a sair de casa com mais frequência, sempre com desculpas vagas. "Vou ali na farmácia, Rosa", ele dizia. Ou então, "preciso resolver umas coisas no banco". Mas Rosa notava que essas saídas sempre duravam muito mais tempo do que o normal. Às vezes ele saía para ir à farmácia e voltava 3 horas depois. Rosa também percebeu que Joaquim estava mais cuidadoso com a aparência. Começou a usar uma colônia diferente, penteava melhor o cabelo e até comprou camisas novas sem ela saber. "Joaquim, que camisa bonita é essa?", ela perguntava. "Ah, comprei ali na rua mesmo, estava em promoção", ele respondia meio sem jeito. Mas o que mais intrigava a Rosa eram os telefonemas estranhos. O telefone tocava, Joaquim atendia rapidinho e falava baixinho: "Não posso falar agora, depois eu ligo para você". E desligava na mesma hora, com uma expressão estranha no rosto. Rosa começou a ficar desconfiada e preocupada. Será que depois de 45 anos de casamento, Joaquim estava se interessando por outra mulher? Será que ele estava cansado dela, de sua rotina, de sua idade? Esses pensamentos a atormentavam principalmente de noite, quando ela ficava olhando para o teto sem conseguir dormir. Foi então que Rosa começou a reparar na vizinha da casa ao lado. Carmen era uma mulher de 52 anos, viúva há 5 anos, que havia se mudado para o bairro recentemente. Era bem conservada, sempre arrumada, cabelos pintados de loiro e roupas modernas. Trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade e sempre cumprimentava Rosa e Joaquim de forma muito simpática. Rosa passou a observar tudo com olhos de detetive. Notou que quando Joaquim estava regando as plantas no quintal, Carmen sempre aparecia na janela. Quando ele saía para jogar o lixo, ela também estava saindo. Quando ele lavava o carro na garagem, ela inventava de lavar o dela no mesmo horário. Muita coincidência, pensava Rosa, sentindo o coração apertar de ciúme e desconfiança. Um dia, Rosa viu Joaquim conversando com Carmen no portão. Eles pareciam estar falando sobre algo sério e importante. Rosa se escondeu atrás da cortina da sala para observar melhor. Viu quando Carmen entregou um papel para Joaquim, ele guardou no bolso rapidamente e olhou para os lados como quem não queria ser visto. Rosa sentiu o mundo desabar. Seu Joaquim, o amor de sua vida, estava recebendo bilhetinhos de outra mulher. Como ele pôde fazer isso com ela? Depois de uma vida inteira juntos, depois de criarem filhos, depois de passarem por todas as dificuldades lado a lado? Naquela noite, Rosa mal conseguiu jantar. Joaquim percebia que ela estava estranha, mas quando perguntava se estava tudo bem, ela respondia secamente: "Está sim". O clima em casa ficou pesado e tenso. Rosa começou a espionar ainda mais. Descobriu que Joaquim saía de casa sempre às 2 da tarde e voltava 5, 3 vezes por semana. Sempre nas mesmas terças,
quintas e sábados. E sempre quando Carmen também não estava em casa. Eles estão se encontrando em algum lugar, concluiu Rosa, com o coração partido. A situação foi ficando insustentável. Rosa emagreceu, não conseguia mais dormir direito, perderá o apetite e vivia de mau humor. Joaquim tentava carinho, mas ela se afastava. Tentava conversar, mas ela respondia com monossílabos. O casamento, que sempre foi harmonioso, estava se transformando em um inferno silencioso. Um dia, Rosa não aguentou mais. Decidiu seguir Joaquim para descobrir onde ele ia com Carmen. Vestiu uma roupa discreta, pegou sua bolsa e saiu de casa alguns minutos depois dele, mantendo distância. Joaquim pegou o ônibus na Avenida Paulista. Rosa entrou no ônibus seguinte e conseguiu vê-lo descer no centro da cidade. Ela desceu também e o seguiu pelas ruas movimentadas, sempre mantendo distância para não ser descoberta. Para sua surpresa, Joaquim não foi encontrar Carmen. Em vez disso, ele entrou em um grande hospital na região central. Rosa ficou confusa. O que ele estava fazendo ali? Será que estava doente e não tinha contado para ela? Rosa esperou do lado de fora do hospital por quase 2 horas, até ver Joaquim saindo. Mas ele não estava sozinho. Estava acompanhando um senhor idoso, bem frágil, que caminhava com dificuldade apoiado em uma bengala. Rosa seguiu os 2 homens até uma padaria próxima, onde eles se sentaram para conversar. Ela se escondeu atrás de um poste e conseguiu ouvir parte da conversa. Joaquim, meu filho, como posso te agradecer? Sem você, eu não teria como fazer esses tratamentos. Minha filha Carmen trabalha tanto para me sustentar, e com essas consultas caras. O coração de Rosa quase parou. Aquele senhor havia falado em Carmen. E havia chamado Joaquim de meu filho. Não precisa me agradecer, seu Francisco, Joaquim respondia carinhosamente. O senhor é como um pai para mim. Depois que meus pais morreram, o senhor sempre foi tão gentil comigo e com a Rosa. É o mínimo que posso fazer. Rosa sentiu as pernas tremendo. Seu Francisco. Ela se lembrava dele. Era o pai de Carmen, que havia conhecido Joaquim há muitos anos quando eles eram vizinhos em outro bairro. Um senhor doce e carinhoso que sempre tratou Joaquim como um filho que nunca teve. Joaquim continuou: a Carmen não pode saber que sou eu que estou pagando o tratamento. Ela é muito orgulhosa e não aceitaria. Por isso preciso que seja segredo nosso, tá bom? Meu filho, disse o senhor com lágrimas nos olhos, você é um anjo que Deus colocou em nossa vida. Carmen fica se perguntando de onde está vindo dinheiro para pagar o plano de saúde particular, as consultas com o especialista. Eu digo que é uma ajuda do governo, mas ela desconfia. Rosa estava em choque. Joaquim não estava traindo ela com Carmen. Joaquim estava secretamente ajudando o pai doente de Carmen. Estava pagando o tratamento médico de seu Francisco, que aparentemente tinha algum problema sério de saúde. Tudo fazia sentido agora. Os telefonemas misteriosos eram de Carmen contando sobre o estado de saúde do pai. As saídas frequentes eram para acompanhar seu Francisco ao hospital. As conversas no portão eram para combinar os horários das consultas. E Joaquim mantinha tudo em segredo porque conhecia o orgulho de Carmen e sabia que ela não aceitaria ajuda financeira. Rosa voltou para casa completamente abalada. Como pôde desconfiar de seu marido? Como pôde pensar tão mal dele? Joaquim, seu companheiro de uma vida inteira, continuava sendo o homem bom e generoso que ela se apaixonara 45 anos atrás. Quando Joaquim chegou em casa naquela tarde, Rosa estava chorando na cozinha. Ele correu até ela, preocupado. Rosa, meu amor, o que aconteceu? Você está machucada? Rosa olhou nos olhos carinhosos do marido e desabou. Joaquim, me perdoa. Eu desconfiei de você. Eu pensei coisas horríveis. Eu achei que você estava me traindo com a Carmen. Joaquim sentou ao lado dela e a abraçou com ternura. Rosa, minha querida, como você pôde pensar uma coisa dessas? Você é o amor da minha vida. Nunca existiu e nunca existirá outra mulher para mim. Através das lágrimas, Rosa contou tudo, as suspeitas, o ciúme, como havia seguido ele até o hospital. Joaquim ouviu em silêncio, passando a mão nos cabelos dela carinhosamente. Meu amor, ele disse suavemente, eu devia ter contado para você desde o início. Seu Francisco está com câncer e precisa de um tratamento caro.
A Carmen não tem condições de pagar sozinha, mas ela é muito orgulhosa para aceitar ajuda. Lembra como o pai dela sempre foi bom para nós quando éramos vizinhos? Ele me ensinou a trocar torneira, me emprestou ferramentas, sempre nos ajudou em tudo. Agora é minha vez de retribuir. Rosa se sentiu terrível e ao mesmo tempo orgulhosa do marido. Joaquim, você é o homem mais generoso do mundo. Mas por que não me contou? Nós poderíamos ter ajudado juntos. Porque eu sei como você é ciumenta, ele disse rindo e secando as lágrimas dela. Eu temia que você ficasse incomodada com eu estar gastando nosso dinheiro da aposentadoria com outra família. Mas agora vejo que foi um erro meu manter segredo. Quase perdi a mulher da minha vida por causa disso. Naquela noite, Rosa e Joaquim conversaram até de madrugada. Ela se desculpou 1000 vezes, e ele pediu perdão por ter mantido segredos. Eles renovaram suas promessas de amor e decidiram que a partir daquele dia não haveria mais segredos entre eles. No dia seguinte, Rosa fez questão de conhecer melhor a situação. Descobriu que seu Francisco realmente estava em tratamento contra um câncer agressivo, mas que graças à generosidade secreta de Joaquim, ele estava respondendo bem ao tratamento e tinha grandes chances de cura. Rosa e Joaquim decidiram contar a verdade para Carmen. No início ela ficou envergonhada e quis recusar a ajuda, mas Rosa convenceu. Carmen, querida, quando precisamos de ajuda, Deus nos manda anjos. Aceite esse presente com gratidão e um dia, quando puder, ajude outra pessoa que precise. Seu Francisco se curou completamente. Carmen se tornou uma grande amiga de Rosa. E o casamento de Rosa e Joaquim se tornou ainda mais forte depois dessa crise, porque eles aprenderam a importância da comunicação e da confiança. Hoje, Rosa sempre diz para as amigas: meninas, antes de desconfiar, conversem. Antes de julgar, perguntem. Antes de concluir, investiguem. O amor verdadeiro merece o benefício da dúvida. A história de Rosa nos ensina, queridas amigas, que os mal-entendidos podem destruir relacionamentos preciosos se não tivermos coragem de conversar abertamente. Às vezes, o que parece traição é na verdade generosidade. Às vezes, o que parece mentira é na verdade proteção. A comunicação honesta é o alicerce de qualquer relacionamento duradouro. Rosa quase perdeu 45 anos de amor por causa de suspeitas infundadas. Mas felizmente, descobriu a tempo que seu marido não era um traidor, era um herói silencioso, ajudando quem precisava. Queridas, se vocês se emocionaram com esta história de amor, perdão e segundas chances, cliquem no joinha e se inscrevam no nosso canal para não perderem mais histórias tocantes que vão aquecer seus corações e nos ensinar sobre os valores mais importantes da vida. Até nosso próximo encontro!